A sua levinha. Não, a minha levinha. Porque ouvindo essas histórias, eu fico até arrepiada, porque eu sou a pessoa mais cagona, assim, pra essa coisa de mediunidade, de ver espírito. Eu tenho pânico, pavor. É mesmo? Eu sou macumbeira, mas eu não quero ver nada. Mas, enfim, eu tenho muito medo de ver. E aconteceu o seguinte, quando eu morava em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro... Ih, já é de terror mesmo a história. Quando eu morava em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, era mais ou menos ano de 92, 93. Eu morava numa casa, numa rua chamada Glauca, numa casa muito antiga. Sabe essas casas de muro baixinho, uma arquitetura muito antiga, meio catatônica, meio assombrada, assim, que você acha que é casa assombrada? Morava eu, meus pais e meus 4 irmãos. Essa casa tinha uma história, essas histórias que a vizinhança conta, que o avô da Antiga dona. ele morreu dentro do quarto. E porque foi assim, a família viajou e deixou esse avô em casa. E ele morreu sozinho em casa e ficou. E demorou para ser encontrado. A vizinhança começou a sentir o cheiro. Então, tinha uma história de que precisava fazer uma limpeza na casa, porque o espírito do Raimundo estava rondando. Então, tipo assim, eu já entrei nessa casa, eu morei lá por alguns anos. Eu morria de medo de ver o Raimundo. Então, eu ficava pedindo muito a Deus para nunca ter nenhuma visão. Tinha que pedir pro Raimundo. O Raimundo não aparece, não. Pelo amor de Deus. E aí, um dia, nessa época eu não trabalhava ainda, eu tinha acho que uns 19 anos, eu estava só fazendo curso de teatro. Todo mundo trabalhava, todo mundo saía cedo de casa. Eu tô lá, a casa era assim, você entra, tem a varanda, aí uma sala grande, aí tinha um corredorzão, que lá no final era o banheiro. Aqui era a sala, meu quarto, o quarto dos meus irmãos, aqui o quarto da minha mãe e aqui a cozinha. E lá no fundo do banheiro. Eu tô louca pra ver ela no teatro, meu. Tá poderosa. Maravilhosa. Aí, eu tava dormindo no meu quarto, de repente, sabe quando você tá dormindo bem e de repente você sente um mal súbito, sei lá, um presságio, uma coisa, um arrepio na espinha, que você abre os olhos? Meio um pesadelinho, assim? Eu não tava nem tendo pesadelo, eu tava dormindo apagadão. De repente, eu senti um frio na espinha. Eu, abri o olho. Isso que eu abri o olho, me arrepiei. Não tinha barulho nenhum, eu olhei pro lado, na mesinha assim tinha um despertador, eu olhei a hora, eram 8h45. Eu ia acordar 9 horas. Eu falei, isso dá uma raiva, né? Eu falei, porra. Aí eu despertei. Nisso que eu despertei, eu pensei, essa hora não tem mais ninguém em casa, todo mundo já foi trabalhar, tô sozinha. Aí eu tava virada pra cá, a porta tá ali. Eu olhei, tá. Aí quando eu virei pra cá, só pra dormir mais uns 15 minutinhos, no que eu virei, que eu olho pra minha porta, eu vejo um vulto. Passou um vulto assim. Na hora eu paralisei, falei, puta que pariu. Mas não podia ser um irmão? Podia, mas eu logo pensei que fosse espírito, porque eu tava sozinha, essa hora todo mundo já foi trabalhar, 8h45, tava sozinha. Então eu falei assim, vi um vulto, falei, espírito, meu Deus, não quero. Aí respirei, levantei e falei, vou lá pra ver o que é. Saí da cama bem devagarinho, fui indo. Nisso que eu tô chegando na porta pra chegar no corredor, eu escuto a porta do banheiro que é lá no final fazendo... Que era uma porta antiga de... Isso é espírito zombeteiro. Será que não era você, menino? Vem passar Será que era eu? Foi fechando a porta, assim. Aí eu já pensei, cara, deve ser meu irmão Beto, que se atrasou pra trabalhar. E acelerei e fiz assim. Quando eu cheguei assim, a porta fechou. Não consegui ver quem era. E meu irmão Beto, meu irmão gêmeo, ele sempre foi muito... sempre gostou de fazer trollagem. Então eu falei, cara, não é espírito, deve ser o Beto querendo me trollar. Fui andando, passo a passo, cheguei na porta do banheiro, botei o ouvido, nada, nenhum barulho. Botei o outro ouvido, porque esse aqui ouve mais do que esse. Nada. De repente, o barulhinho da água. Bica. Eu falei, caraca. Aí me arrepiei inteira, aí bati. Quem tá aí? Quem? Eu ensino na rádio. Que merda! Eu falei, quem tá aí? Aí não respondeu e daqui a pouco eu escuto. Ia lá, o espírito higiênico. Espírito higiênico. Escovando o dente.
Aí eu falei, cara, só pode ser o Beto. Aí eu bati mais forte e falei, Beto, é você? Nada. Quem tá aí? Daqui a pouco. Silvério. Silvério Pereira também aparecendo pras pessoas. Nessa época eu nem conhecia o Silvério maravilhoso. Eu não conhecia nenhum Silvério na vida. Silvério? Silvério. E é assim, com a boca cheia, sei lá, tava Silvério. Aí eu... Fez contato. Virei. Não. Aí eu falei, cara, não é a voz do meu irmão. Virei e ao invés... É muito louco, né? As reações que cada um tem nos momentos de pânico. Porque, assim, hoje, o que eu tinha que ter feito era metido o pé, saindo correndo pra pedir ajuda. Claro. Eu saí correndo e fui pra cozinha. Entrei na cozinha, abri a gaveta de facas, peguei a primeira que eu vi, voltei e parei na porta. Já fica avisado quem tentar invadir a casa dela o que vai acontecer. Aí fiquei, amigo, fiquei aqui, ó, esperando. Trêmula, igual vara verde. Daqui a pouco, devagarzinho. E era muito louco, porque assim, isso deve ter passado num tempo muito rápido, mas pra mim era tudo em câmera lenta. Eternidade. A porta vem vindo. Tum. Um armário. Um homem enorme? Um armário. Gigante. Gigante. Vindo na minha direção. Condizente com a voz. Exatamente. Vindo na minha direção e assim, com um olhar meio perdido, um passo, parecia um Incrível Hulk, sei lá, vinha. Tum, tum. Aí eu... Quando eu olhei pra minha mão, eu não tinha pego uma faca, eu tinha pego uma espátula de bolo. Aí eu falei, puta que pariu. Mas eu fiquei, né? Foi cênica, né? Você fura ele e faz um pedido. Corta de baixo pra cima. Falou, mexido a frito. E aí? E aí eu fiquei. E aí ele veio vindo e eu vi... O corredor era comprido, né? Até chegar na sala. Eu vindo de costa e ele vindo. E eu assim, quem é você? E ele vindo. Eu cheguei na sala, fui me afastando, ele vindo. Falei, quem é você? Aí ele, quando tava virando assim pra entrar na sala, ele... Silvério, porra! Aí eu vou chamar a polícia! Quando eu falei isso, ele falou, sou polícia. E pum, se jogou no sofá, pum. Deitou. Aí eu, uá! Aí eu saí correndo, de camisola mesmo, eu saí correndo, o muro era baixinho, trancado, porque eu não tinha aberto ainda o portão, meus pais saíam, deixavam trancado, pisei na cisterninha e pum! Pulei lá fora. E essas ruas de subúrbio, né, onde todo mundo se conhece, eu já saí gritando, socorro, socorro, não sei o que. Veio vindo um monte de gente. Falei, tem um cara dentro da... Eu fiquei realmente desesperada. Primeiro eu fiquei pensando assim, será que é espírito? Depois eu falei, não é espírito. Eu vi com meus olhos que a terra de comer é o Silvério. Aí falei, Silvério. Aí começou, aí vinha um monte de gente, né? Silvério, a casa está cercada. Só faltou botar megafone. A casa está cercada, chamar a polícia, não sei o quê. Daqui a pouco vem ele, como quem não quer nada. Saindo assim... Aí tentou abrir a porta, não conseguiu. Aí fez a mesma coisa que eu, botou um pezinho na cisterna e pum, pulou. No que ele pulou. E foi muito engraçado, porque assim, nessa rua tinham vários valentões, né? E estavam tudo, isso aqui. Quando o Silvério apareceu, eles vieram vindo aqui pra trás, ó. Tipo, todo mundo assim, ó. Meio que foi fazendo assim, ó. E eu morrendo de desespero, eu não conseguia nem olhar pra ele, porque eu realmente fiquei traumatizada. Porque, imagina, eu tava dormindo, o cara poderia ter feito qualquer coisa comigo. E aí, o desesperado, ele pegou e falou... Aí ele foi, olhou assim e falou... Aí olhou pra casa e falou, como é que é o nome dessa rua? Glauca. Aí ele, puta merda. Desculpa. Eu achei que eu tava na casa da tia Ivone. Aí ele tirou a carteira e falou, que chama... Eu sou polícia, eu errei a casa, desculpa. Entrou no carro e foi embora. Eu fiquei na merda, porque eu fiquei realmente traumatizada durante muito tempo. Eu ficava sonhando com essa voz, era um terror pra mim. Silvério. Depois eu conheci o Silvério. E aí, mas corta para um ano depois, mais ou menos, assim... Eu tava fazendo teatro na Moacir Franco, a faculdade, com professores do Tablado, Johaine Defonso, meu maravilhoso. Fazendo teatro, no final da peça, tô lá, vamos comer um cachorro-quente. Tô lá na barraca de cachorro-quente com a galera, comendo, né? Sabe quando tem várias pessoas assim, você fica ouvindo um pouco a conversa aqui de trás, aqui, tá? Tô aqui conversando, não sei o quê, e tô ouvindo, tem uma galera tentando armar pra conhecer alguém, pra namorar, não sei o que lá. Daqui a pouco essa tal pessoa que tava desesperada chega. Aí a pessoa fala, você quer Amanda, oi, tudo bem, prazer. Silvério. Não. De volta.
Mas era o mesmo? Não olhei. Não! Vocês são cagões demais! Caprichão!